Então, contente de estar com vocês todos aqui novamente, né? Uma alegria imensa no coração. Nós vamos fazer uma palestra mais rápida hoje, né? De acordo com a necessidade do dia. E eu escolhi esse tema, muitas moradas na casa do Pai. É um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, e que, assim, a minha ideia é chegar no final, e quem não entendeu ainda o processo de transição planetária que nós estamos sempre falando, e tem muita gente que não estuda o Espiritismo e não acompanha a literatura espírita, e que às vezes não consegue entender o que a Covid ou que o momento atual tem a ver com isso. Então, vamos começar do começo. Quando Jesus, depois de ter sido, morto, no convívio com os apóstolos dele, depois da morte, em corpo espiritual, ele avisa que vai partir de vez. Os apóstolos e também aqueles que estavam ao lado dele imploram para que ele fique. E ele responde essa frase aqui, está no Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois me vou para vós preparar o lugar. E depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, virei outra vez, e vos retirarei para mim, para que onde eu estiver, também vós estejais. Ou seja, eu preciso ir, mas vou preparar o lugar, para que um dia vocês possam estar comigo, né? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Foi isso que ele disse, resumindo, né? Então, o texto evangélico, que também nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina espírita, deixa muito claro para nós. O que é a casa do Pai? Quais são essas moradas da casa do Pai? Primeiro, o espaço é infinito. Quem estuda astronomia, quem acompanha, sabe disso. O universo é a casa do Pai. Quando ele diz assim, a casa do Pai há muitas moradas, na casa do Pai, ele se refere ao universo. Então, as muitas moradas são os mundos que existem no universo, né? Então, existem aqueles mundos que são próprios para encarnações em corpos físicos como o nosso. Existem moradas espirituais. Quando a maioria de vocês conhece o nosso lar, já leu o livro, já assistiu o filme, e sabe que é uma morada espiritual, mas é uma morada. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O nosso planeta é considerado, né, pela comunidade científica, um planetinha, um planetóide dos menores do universo, né? E nós temos um Sol, não sei se... Eu trouxe uns números bem assim astronômicos que é para as pessoas tentarem entender e despertar. Então, o nosso Sol, se a gente pegasse e colocasse dentro do Sol planetas iguais à Terra, do tamanho da Terra, dentro do nosso Sol cabem 1.300.000 terras dentro do nosso Sol, né? E ele é considerado um Sol de quinta grandeza. Então, existem sóis muito maiores que o nosso Sol dentro do universo, e esses sóis ficam nas galáxias, né? Então, embora a gente ache a Terra gigantesca, e tem gente que acha que existe vida só na Terra, e que os seres que vivem em outros lugares são extraterrestres, seres muito assim assustadores, a ideia é bem outra. Aquele que a gente chama de extraterrestre é um filho de Deus, espírito, que vive em outro lugar. Só não vive aqui com a gente, né? Então, nós precisamos ser pessoas progressistas e estudiosas e entender algumas coisas.
Então, o nosso Sol e o nosso Sistema Solar moram nessa galáxia aí, que é a Via Láctea. Existe um astrônomo americano chamado Herbert Curtis. No ano de 1980, ele fez uma pesquisa e disse isso, olha, as galáxias que os telescópios da Terra conseguem enxergar são aproximadamente em número de 10 bilhões de galáxias. 10 bilhões de galáxias. E a distância entre uma galáxia e outra galáxia é de mais ou menos 1 milhão de anos-luz. E aí a gente vai ver o que é isso, que distância é essa? E aí a gente chega nessa conta aí, ó. 1 ano-luz, equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, são números que, assim, a gente está falando só para as pessoas terem uma ideia do tamanho do universo, né? A Via Láctea, que é essa galáxia onde nós moramos, né? Ela tem de diâmetro 8.000 anos-luz, né? E contém de 150 a 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma estrela, né? E o que é o universo? É a infinidade de mundos que nós vemos e que nós não vemos, todos os seres animados e inanimados, e todos os astros que se movem, e todo esse espaço é preenchido por fluidos. E aí acontece assim, os mundos que estão dentro do universo, os espíritos que codificaram a doutrina espírita, eles falam assim, ó, existem mundos primitivos, existem mundos de provas e expiações, nesse universo todo aí. Existem mundos regeneradores, felizes, celestes. Então, vamos ver mais ou menos o que significa cada um, para chegar onde eu quero, lá na frente, né? Mundos primitivos são aqueles em que são habitados por seres vivendo a sua primeira encarnação, as primeiras encarnações, né? Já com almas humanas. A vida moral não existe, né? Não existe essa ideia de bem e de mal. E eles vivem apenas para satisfazer as necessidades básicas de procriação, de alimentação e assim por diante. Então, consta que Marte é um planeta primitivo, né? Lá existem as primeiras encarnações de espíritos grosseiros, que são seres rudimentares. A vida lá é curta, né? Não são canibais, mas a sua vida beira a idade da pedra. Lá os mares são furiosos, não permitem navegação. Aí você fala assim, mas eu vi a sonda americana lá em Marte esses dias na TV. Eu também vi, né? Eles não veem nada, porque é uma outra dimensão de vida. Depois o mundo de expiação e provas, que é o nosso mundo, né? Onde ainda existe o predomínio do mal sobre o bem e o consequente sofrimento, né? Os espíritos têm duplo e árduo trabalho. Nós, o de lutar contra a perversidade dos homens, haja visto o caso Isabela Nardoni, esse novo menino aí, né, que sofreu a violência da mãe e do padrasto, né? E nós estamos sujeitos a terremotos, epidemias, né? Pandemias, furacões, seca, chuva e assim por diante. E os espíritos que encarnam em mundos como o nosso, ou seja, nós temos que expiar, ou seja, fazer o conserto de erros do nosso passado e, ao mesmo tempo, passar por provas cujo objetivo é exatamente evoluir e nos tornarmos espíritos melhores. Então, é assim que Deus, em sua bondade, faz o próprio castigo, que o próprio castigo reduz em proveito para o progresso do espírito. Quem disse isso foi Santo Agostinho, no ano de 1862, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois vem mundos melhores, que são os regeneradores, né? Quando não mais existem expiações, apenas provas. Expiação é uma coisa imposta. Você fez aquilo, vai passar pela mesma coisa. Aprovação é uma prova escolhida para o seu progresso, né? E nos mundos regeneradores, o bem predomina sobre o mal. É um mundo de transição para espíritos, né? Que eles
precisam sair do mundo de provas e expiações, o nosso, para ir para um mundo feliz. Então, o mundo de regeneração ele é intermediário. Não existe a felicidade perfeita, mas perto do que nós passamos seria um oásis, né? Ele dá uma comparação aqui, né? Ele fala assim: os maus alunos não só perdem um ano, mas são obrigados a reiniciar desde as séries iniciais. Ou seja, quando nós não conseguimos evoluir, que nós precisamos regredir, como aconteceu, por exemplo, com os exilados de Capela, quem estuda o Espiritismo sabe isso, é como se eles voltassem para o primeiro ano, ou seja, voltassem para mundos primitivos. Os mundos felizes, onde não existem provas, expiações, nem doenças, nem mortes prematuras, nem fome, enfim, né? E a ciência e a tecnologia atingem patamares imensos. E, finalmente, os mundos divinos ou celestes, que é a morada de espíritos puros, que seriam as últimas etapas aí que nós temos a atingir, né? E aí, na Revista Espírita, de 1858, em Paris, uma comunicação espiritual dá um exemplo de um mundo mais avançado que o nosso, que seria um mundo de regeneração. Então, seria o planeta Júpiter. E ele diz assim, que em Júpiter, os habitantes possuem corpos parecidos com o nosso, né, cabeça, tronco, membros, mas muito mais leves, que caminham com muito mais leveza. Eles não caminham pesadamente, mas deslocam-se sobre o solo. Na morte, os corpos apenas se dissipam, não tem que passar pelaquela tragédia toda da decomposição. Alimentam-se apenas de frutas, plantas, e essa parte tem gente que não vai gostar, né? E a expectativa de vida deles é cerca de 500 anos, porque não existem doenças. A infância é bem rápida, e a linguagem geralmente é pelo pensamento. Alguns ainda falam, né? E todos os trabalhos são intelectuais. Até aí, eu acho que todo mundo conseguiu ter uma ideia do que eu quis passar como base do que eu vou falar agora, né? Assim como nós evoluímos ao longo das trajetórias encarnatórias, os mundos evoluem. Existe uma determinação divina de que os mundos evoluem. Então, é fácil para a gente ver uma foto de um bairro qualquer, né? Vamos pegar o centro, a Avenida Paulista, por exemplo. Há 100 anos atrás e hoje, nós vamos ver assim, o progresso material do planeta, quando nós lembramos que usávamos telefone fixo, né? E o que a tecnologia nos traz hoje, nós percebemos o quanto o planeta evoluiu materialmente. Só que, assim, a Terra, de mundo primitivo, passou por um mundo de provas e expiações, e agora ela vai passar para um mundo de regeneração. Eu vou dizer a data que o Divaldo Pereira Franco diz para a gente. Então, não haveria necessidade de catástrofes tão grandes como a gente está vivendo hoje, se a humanidade pegasse o caminho do bem. Mas existem pessoas ainda, infelizmente, na Terra, que matam crianças, que se contaminam propositadamente para contaminar outras pessoas, e que veem, né, pessoas famintas e não, mesmo tendo condições, não fazem nada. Isso, né, mortes por preconceito e várias outras coisas. Então, a Terra precisa acabar com esse processo. Jesus, o governador da Terra, tem um prazo para liquidar o mal da Terra. Então, o coronavírus é uma dessas catástrofes, de todas que vêm acontecendo. A gente já teve outras pandemias, por exemplo, há 100 anos atrás, né, de 1918 a 1920, a gripe espanhola, que é esse vírus influenza, que matou muito mais gente que hoje. E, por maior que sejam os nossos problemas, a gente sempre sabe que não devemos afligir nosso coração com isso, né?
porque Jesus deixou claro: crede em Deus, crede em mim. Divaldo Pereira Franco, conhecido no mundo todo, brasileiro, orador, médium, e assim, os elogios são muitos, mas ele diz, né, que da pandemia sairá o mundo de regeneração. Seria, não digo que seria a última catástrofe que aconteceria, e a morte de pessoas em grande quantidade é uma limpeza, é uma limpeza. Aí você vai dizer, mas morre gente boa também. Claro que sim, né? Mas tem muita gente que chegou o prazo dela, nós temos um prazo. Normalmente, quando nós não destruímos a nossa vida com vícios, com sentimentos ruins, nós desencarnamos no dia certo, né? De Covid, de câncer, de qualquer coisa, né? E temos as pessoas também, né, digamos, esse número de pessoas que desencarnam que não têm condições mais de habitar o planeta, por terem sentimentos ainda muito ruins, né? Essa data, 2052, alguns falam 2060, mas é aproximadamente nessa fase que estaria sendo concluída essa regeneração. E digamos que a gente tem 40 anos, mais ou menos isso, né? Um pouco mais, um pouco menos. E o que nós precisamos fazer? Sermos pessoas que podem viver nesse lugar melhor, que a própria Terra, só que numa outra vibração, e habitada por pessoas melhores. E não temos que passar por necessidades materiais tão grandes, por tanto desemprego, por doença, etc. Tudo de ruim que nós sabemos que existe. A ideia é essa, que até lá todas as pessoas más tenham desencarnado. Espíritos melhores estarão nascendo daqui até lá, estão nascendo já faz tempo, né? Então, quando chegarmos lá, essas crianças evoluídas de hoje vão ter 40 anos, assim, né? 50, então elas estão no auge para transformar, né, um planeta menor, com equilíbrio ecológico, coisas que estão acontecendo também na natureza, assim, né, terríveis. Então, é essa a ideia. Nós temos que tentar nos manter nesse mundo, porque ou nós ficamos na Terra, ou nós vamos ter que sair dela. Nós só vamos ficar se pegarmos o caminho do bem, se pegarmos o caminho da conscientização, se melhorarmos nossos defeitos, se não formos capazes de prejudicar ninguém, se perdoarmos, se não carregarmos ódio no coração, e assim por diante. Eu poderia estar falando aqui ainda um montão de tempo, mas eu não posso, né? Então, eu vou encerrando aqui, e pedindo a vocês, né, que tenham compreendido a grandiosidade de Deus nesse universo tão grande, né, saber que Ele não criou tudo isso para a gente olhar, mas sim que num processo de evolução nós somos cidadãos do universo. Hoje moramos na Terra, amanhã podemos morar em Júpiter ou outro mundo qualquer. Tudo bem? Então, que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado por terem vindo. Na semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Muito obrigada. Muito obrigada.